Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos fortaleça, nos dê bom ânimo e coragem para estar hoje aqui na Casa do Caminho. Porque, gente, quem tem fé é essa. A meteorologia, a Bíblia, nós estamos vivendo. Mas eu acho que Jesus merece tudo de nós. O Evangelho, muito mais ainda. Por quê? Porque ele é o nosso norte, né? A nossa linha luminosa. Enquanto que muitas vezes no turbilhão da vida, a gente se depara com muitos desafios, né? Desafios na dor, na tristeza, nas condições de hora e outra se assinora com o nosso campo migratório, e até mesmo nas nossas vistas, né? Bem estreita. Mas nós temos o promotor da luz e do bem, que é Jesus, nosso Deus. Então hoje nós estamos muito felizes nessa casa, todas as noites de segunda-feira, mas mais ainda, né, com a participação aqui da nossa companheira Patrícia, nossa companheira de hoje. Patrícia é uma companheira da casa de Jesus, uma casa muito querida, que nos aconchega muito quando a gente chega até lá, porque a gente se entrelaça com irmãos e com um movimento espírita em ação. E isso faz muita diferença. Então vamos aos nossos noticiários agora, chamando a todos e convidando, e domingo e segunda de carnaval, a nossa casa vai abrir às 9 horas da manhã, com uma atividade de estudo, mas com muita alegria, porque estudar o Evangelho é sinônimo de alegria, porque Jesus nunca foi triste, Jesus sempre foi muito alegre, muito mais na sua conduta e no seu jeito de nos amar e de perseverar na tarefa dele, por exemplo, que ele é para nós. Então, convidamos a todos. Se puderem, Maria, eu vou viajar, pode viajar, viaja com Jesus no coração. Cuidado aí, gente. Vamos manter o equilíbrio da nossa mente, dos nossos pensamentos. Porque se ainda temos o que temos, é porque ainda a gente merece, né? Então, é que a gente vai dando equilíbrio, e no equilíbrio a gente vai pontuando melhor a nossa caminhada, com mais lucidez, segundo o nosso querido irmão Mano. Lucidez. Gente, é um livro, tá? É o título do livro. Lucidez. Vamos lá, agora. Chamar a nossa irmã Alva Valéria e ainda, dando mais um pouquinho da notícia, a nossa evangelização infantil juvenil vai começar após o carnaval, em março, tá bom? Valéria, vai ter a parte Boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 22, Filhos caros. E Jesus, voltando-se, e vendo que ele o seguiu, disse-lhe: Filhos caros, fala de João, capítulo 1, versículo 28. A vida em si é conjunto de vinhos de experiências,
Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, um jogo interior de interesses egoístas. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificadas e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, elevada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esqueceram-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no plano íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém divide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram e os caros. Nós vamos convidar todos para a prece inicial, todos com a nossa mão branca, para fazer a prece inicial do Jesus. Vamos todos nesse momento fechar os nossos olhos, limpar as nossas mentes. E nesse instante consigamos ver a figura amada, iluminada do Mestre Jesus. Sentindo silêncio de todas as orações, buscar cada vez mais as comunicações. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui nessa noite de segunda-feira, nesse noite, dentro do salão desta Casa Pública. E nós possamos, para ter a oportunidade de estudar mais um pouco os ensinamentos do Mestre Jesus, a visão da doutrina espírita. E assim sendo, pedimos toda a proteção, todo o amparo, muita luz para conseguirmos discernimento e atenção necessária para compreendermos aquilo que vamos conversar hoje e também, com 15 minutos, possa iluminar a nossa irmã Patrícia para que ela possa falar aquilo que mais calar em nossos corações, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E assim sendo, pedimos a permissão do novo amparo para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer por esse imenso carinho que a casa nos dá, que nos recepciona, que abre as portas para que a gente esteja aqui. É com muita responsabilidade, quando nos abraçamos
para a divulgação da doutrina. A gente sabe que é muita responsabilidade quando estamos aqui falando, né? Porque somos submetidos a estudar, para trazer de forma mais clara, como disse a oração do nosso querido irmão Bruno. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, agradeço a casa, o irmão, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Deixo o abraço fraterno da casa Vinha de Luz, né? Nosso querido João Maceió, e todos os irmãos que compartilham lá conosco. Então, sem mais delongas, vamos para o que nós viemos hoje aqui. Viemos receber, né, hoje em especial, receber a palavra de Jesus, receber os ensinamentos, compreender aquilo que Jesus nos trouxe, catalogado aqui pelo nosso irmão Allan Kardec, codificado e trazido assim de uma forma bem clara, para que a gente possa realmente compreender e principalmente praticar. Porque o Evangelho a gente estuda, compreende, sente e pratica. Né? Não adianta somente a gente estudar, decorar, ficar falando e não praticar, não sentir aquilo que Jesus exemplificou e nos trouxe através de parábolas, para que, através das suas histórias, pudéssemos compreender, porque a gente está sempre nesse processo de evolução. Então, meus irmãos, eu trouxe essa imagem que eu achei muito bela, de um campo florido. Por quê? Porque a gente olha esse campo e imagina assim, já estava tudo assim. Não. Um processo lento, porque a natureza é uma das causas, assim como nós. Nós já gostaríamos de estar totalmente perfeitos, mas não estamos caminhando, e para isso se faz necessária a nossa boa vontade, o nosso querer em aprender, né? Por isso estamos aqui. Então, o título que nos foi trazido, olha a cortina, eu amei esse efeito, tá? Então, assim, vamos descortinar, vamos tirar esse véu que às vezes nos deixa tão cegos e vamos sentir o Evangelho. E hoje a gente vai falar do Evangelho. E esse capítulo 25, que é o capítulo Buscai e Acharei, não vos afadigueis pela posse do ouro. Itens 9 e 11. Afadigueis, se cansei, vamos tentar compreender. Só que de antemão a gente já consegue compreender essas duas palavrinhas, buscai e acharei. Ou seja, a ação de buscar. E se eu levanto, descruzo meu braço e vou lá, tenho a minha boa vontade, quero buscar, eu vou achar. Agora, se eu ficar sentada, de braços cruzados, esperando a chuva cair do céu, como vai ser? Né? Então, Kardec já nos traz isso como reflexão. E hoje eu peço que a gente realmente se dedique esse tempinho, esquecendo os nossos problemas lá de fora. Porque todos nós temos problemas. Mas hoje vamos absorver, abrindo os nossos corações e realmente nos concentrarmos em cada palavra, em cada figura. Eu ser professora, eu trago imagens para que a gente possa fixar um pouquinho mais. Então vamos olhar as imagens, vamos nos identificarmos, nós vamos deixar os nossos probleminhas, porque quando terminar, com certeza estaremos mais fortes a trilhar o nosso caminho. Então, quando Kardec nos traz, vamos tentar compreender esses dois verbozinhos. Como eu falei, verbo de ação. Então, eu trabalho, com mais a confiança, qual vai ser o resultado? Igual a resultado e progresso. Porque eu vou ter uma atitude e vou ter aquele resultado com a minha atitude. Analisar o significado da frase. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Será que
Jesus quis falar isso para a gente. Não vos inquieteis, disse Jesus. Confiamos nele e prossigamos acreditando em nosso potencial divino e não temendo as coisas que hoje não podemos mudar. Mas tem coisas que a gente pode mudar, buscar e achar. Façamos o melhor e o Mestre amado fará também o melhor para nós. Aí eu trouxe essa imagem que Jesus, simbolicamente é uma imagem, mas quando a gente vai ler algo do Evangelho, ler uma passagem de Jesus, a gente tem que se remeter àquela época para tentar compreender da forma que Jesus falava. Então aqui Jesus já vai dando uma advertência aos seus apóstolos. Ele conversa e falam para não se apagar com a posse do ouro. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 15. E aí vem Jesus dizendo assim: não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentar. Ou seja, aquele que busca vai achar. Aquele que trabalha, que vai ter o suor, que vai se cansar, que vai se afadigar, vai ter o seu sustento. Mas por que Jesus fala em relação ao ouro, à prata? Vamos compreender. Tudo que estiver em vermelho foi Allan Kardec que trouxe para explicar melhor. Tá? O que está em preto é a passagem de Jesus. Então, Kardec já nos traz assim: é importante ser a gente voltar na época de Jesus. Naquela época, nada tinha de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Então Jesus vai, recolhe, conversa com todos eles: vocês vão divulgar a boa nova. Hoje nós temos toda a tecnologia para divulgar. Agora está gravando para depois passar na internet. E aí, como era esse impacto de compreender que eu não precisava levar nada comigo? Ouro, cajado, bolsa, nada disso. Somente eu ia. Isso que Jesus traz. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. É o meio de distinguir dos egoístas dos caridosos. Olha a inteligência de Jesus, já dando a frase para que os discípulos não carregassem nada com eles. Para quê? Para que fosse sustentado, para que realmente identificasse quem estaria de boa vontade, sendo caridoso, vendo que nada eles estavam carregando. Então, a diferença de quando a gente tem ouro, prata, vai ostentar, a pessoa pode chegar perto de você e querer o que você tem materialmente. Então, é isso que Jesus nos traz. Ele nos adverte sobre as inquietações quanto à posse das coisas impermanentes. Quando eu estou com ouro, prata, aí não posso andar com esse relógio, não posso andar com esse celular. Então a gente fica com inquietação. E imagina a responsabilidade de entregar a boa nova, divulgar. E eu vou estar preocupada com as coisas que vão ser perdidas aqui, materialmente falando. O ouro simboliza as necessidades que consideramos importantes para a nossa felicidade, mas que não preenche o vazio de nossas almas. Você pode ter o dinheiro que for, não preenche o vazio da nossa alma. Não é assim? Mas se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Até um certo ponto. E a gente sabe que a riqueza é uma prova bem difícil.
Né? Então é isso que Jesus vem nos trazer. A posse e o apego deixam-nos atormentados e infelizes, inquietados, né? Rasgados, cansados. E aí a gente não ia ter um resultado bom quando os discípulos fossem até lá pregar a boa nova. Por que não teríamos? Porque quem sabe não estávamos lá. Nós não acreditamos que somos imortais? O que morre é só o corpo. Aqui tem um espírito encarnado, que ora que precisa passar por esse processo, aqui, nesse momento. Mas o que eu vivi lá atrás? Eu não lembro. E graças a Deus, esse Pai de infinita bondade, a gente não lembra. Porque já pensou se a gente lembrasse o que de nós tivéssemos feito lá atrás? E aí eu, meu marido, lembrar que lá atrás eu fiz algo muito ruim aí. Então Deus é tão perfeito, é tão sábio, que Ele vai e nos coloca aqui, só que com um esquecimento temporário. Então aquela cortina que se abriu no início é quando a gente retorna e vê tudo que a gente passou, o que a gente fez. Então essa confiança em Deus, para que a gente hoje aqui possa fazer o melhor, propagar a boa nova, sem se apegar às coisas materiais. E aí continua, para os discípulos. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entretanto, na casa, saudai assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Olha que bela e linda linguagem de Jesus para nós. Será que quando a gente entra em algum local, a gente pensa dessa forma? Vamos tentar virar um pouquinho a nossa chave, que às vezes fica tão automático, né? Aí Kardec tem que nos esclarecer. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Naquela época era assim. Ele saía para pregar boa nova, né? Não tinha pousada, não tinha hotel, não tinha nada, mas tinha na tenda, tinha na casa, que poderia abrigar. Então, se eu não levasse nada comigo, aquela pessoa que me abrigasse era realmente com toda a sinceridade e humildade que estava me recebendo. A casa também que Jesus se refere é o íntimo de cada um. Por isso eu falei, será que a gente fala aí assim? Precisamos cuidar da casa interior, mantermos a paz. Então vamos voltar. Quinta pausa para a reflexão. Oi? Quinta pausa para a reflexão. Isso mesmo, Brando. Quinta pausa para a reflexão. Essa casa interior nossa, que é de responsabilidade nossa. A casa tem que estar limpa, organizada, harmonizada. Mas a casa dele, a casa dela, não, a minha casa. A responsabilidade é minha. Não é isso? Nós temos assim, a tecnologia assim, ela volta, demora um pouquinho, mas está tudo bem. Ó, vamos continuar lá. Vamos tentar manter essa paz dentro da gente. A paz não provém de fora, mas da consciência tranquila, do dever bem cumprido. Não permitir que a agitação de fora perturbe-nos. Precisamos atender este mecanismo. Porque a gente vive tão automático que a gente às vezes esquece. Por isso que eu quero de virar a chave. Se os que nos rodeiam não desejam a paz, recolhamos a nossa e fiquemos com ela confiantes em Deus. É isso que Jesus fala. Se aquele que desejar
E quando entra na casa, o papai esteja aqui, se aquele não desejar, deixa ele por fora. Não carregar. E como a gente carrega o mau humor, o aborrecimento, a inquietude, não é? Daquele que não está ao nosso lado. Ah, mas eu não posso ajudar? Não, ajudar sim. Mas não carregar e tirar a sua paz interior, o teu equilíbrio, né? Aí a gente traz assim, ó, parece estranha a recomendação de Jesus falar assim, mas vamos ver no sentido moral mesmo. Ele deve explicar um pouco melhor. Ó, entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos, hoje totalmente diferentes, como naquela época. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos, onde vos atalham sem provisões. Hoje já não poderia falar, porque houve esse progresso, tanto materialmente quanto intelectualmente nosso, de cada espírito. A parte do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Conferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Como está a nossa confiança em Deus? Cada um pensa, não precisa me responder, é uma reflexão. Diante de todos os problemas, dificuldades e provações que eu estou passando, como está a minha confiança em Deus? Deus ama-nos muito e suas bênçãos são abundantes para quem tem fé em seu amor. Então, quando a gente acredita, a gente faz essa conexão com o alto, a gente abre o nosso coração, a gente recebe todas as bênçãos. Ué, Patrícia, e aquele do lado, Deus deixa de lado? Não, Deus está amparando também. Mas a pessoa, o irmão, está tão fechado que não consegue perceber as dádivas que Deus nos dá. Então é isso que Kardec e junto com Jesus. E aí quando Marlene falou desse Jesus sorridente, vivaz, alegre, aí eu lembrei dessa imagem. Claro que é uma imagem, vamos dizer assim, nossa, humana, que a gente tenta, né, descrever Jesus. Então esse Jesus alegre, Kardec continua, por isso foi que lhes disse, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que hoje reconhecereis. Então os discípulos teriam que partir, sem levar nada, e identificar aqueles que iriam realmente ouvir, escutar e sentir a boa nova. Porque aqueles que fossem realmente caridosos para receber os discípulos sem nada ter que pagar, esses realmente iriam compreender e absorver a boa nova. É necessário renovar o espírito, renovar valores, arejar o coração com sentimentos elevados, viver o presente, deixando as recordações infelizes e aproveitando todas as oportunidades que recebemos de Deus. Todos os dias nós somos agraciados ao acordarmos e ao deitarmos. E será que a gente agradece? Será que a gente lembra que nós temos um Pai amoroso que nos perdoa, que compreende que nós estamos no caminho, que essa reencarnação é nossa melhor e que depende da gente? Olha, não, Deus podia fazer todo mundo igual? Fez o espírito simples e ignorante, mas a cada um caminhando por si,
senão nós seríamos robôs, todos iguaizinhos. Deus envia Jesus para nos mostrar o caminho. Há mais de 2000 anos. E mesmo assim, hoje, a gente tem preguiça até de abrir o Evangelho, preguiça de estudar. Nós aqui hoje temos um passozinho. Saímos de casa, nesse calor, e estamos aqui para receber as bênçãos. Cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, está recebendo os efluvios do céu para recompor aquilo que nós temos dentro do nosso pensamento. Precisamos de recomposto, de refrigério, de sustento. A espiritualidade da vida está aqui. A gente tem que ter olhos para sentir. Vamos continuar. E aí eu trouxe duas imagens. Porque às vezes a gente fala assim, a riqueza espiritual e a riqueza material. Né? A riqueza espiritual do coração, que a gente quando lembra do amor, a gente lembra do coração. Então essa riqueza do amor de Deus, como é que está essa minha riqueza? Como estou trabalhando essa minha riqueza? Aí eu tenho a minha riqueza material também. Ninguém está falando que a gente não pode ter, de forma alguma. Podemos ter um ar aqui? Podemos. Não existe mal nenhum. É o progresso. Hoje a gente tem um telefone que a gente consegue falar do outro lado do mundo. Podemos ter esse avanço tecnológico? Podemos. Deus não quer privar a gente disso. Ele só quer que a gente compreenda a nossa participação como cooperadores de Deus nesse universo sem fim, onde há várias moradas que Jesus já falava e que a gente estuda e sabe que existe. Então é isso. Vamos tentar compreender essas duas riquezas. A riqueza espiritual, baseada na virtude, na caridade e na sabedoria. Porque, ação e reação, buscar e achar. Não é? O resultado proporciona o quê? Paz, amor e realização. E é isso que a gente leva na nossa bagagem quando a gente parte daqui. O material a gente vai levar? Não. Nem um pouco que ora é emprestado. Nem um pouco. Então vamos pensar no que realmente a gente pode trabalhar, que nós temos dentro da gente, podemos trabalhar, mudando, virando a nossa chave de hábitos que fazemos no automático e que podemos melhorar a nossa próxima reencarnação, o nosso processo evolutivo, né? A ajuda para aqueles irmãos que por hora estão mais ainda cegos em compreender o que realmente é a finalidade da vida. E a riqueza material? A riqueza material pode trazer conforto e segurança, mas não garante a felicidade verdadeira. Garante a felicidade daqui, da terra. Mas a verdadeira, aquela que a gente vai levar conosco, no nosso espírito, essa não garante. Mas tem a prova da riqueza, se faz necessário passar em cada um do seu propósito. Não estou falando que não se faz necessário. Mas é a gente compreender a verdadeira riqueza que é espiritual. Por que nos afadigarmos pela posse do ouro? Né? Muitos lugares a gente vê brigas, guerras. Eu quero aquele pedaço, eu quero aquele ouro, eu quero as coisas materiais. Primeiro, por que a gente fica se degradando, se matando, né? A ilusão do ouro, as falsas promessas, as prioridades verdadeiras. A doutrina espírita considera o apego ao ouro como uma ilusão que pode levar à obsessão, sofrimento e perda de valores espirituais. Falsas promessas. A busca incessante pela riqueza material pode levar à desilusão, pois a felicidade não reside em bens materiais.
O foco deve estar na busca pela sabedoria, pelo amor ao próximo e pelo desenvolvimento da consciência. São esses valores que a gente tem que ir despertando para lá fora praticar tudo que a gente está aprendendo aqui. Aí, olha só, o finalzinho. Quando alguém não busqueira receber naquela casa, né? Nem escutar a boa nova, sacudir ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Então, não quer ouvir, sacode. O que Jesus quis falar com isso? Vamos compreender. Quando os que não quisessem receber a boa nova, nem ouvir, recomendou ele, Jesus, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem? Será que Jesus falaria isso? E se lhes impusessem, não, vocês vão ouvir a boa nova que hoje eu estou aqui. E usassem de violência ou de constrangimento para os converterem? Jesus faria isso? Não, claro que não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. E esse significado de sacudir o pó, que hoje a gente está um pouquinho esquecido disso. Então, ao invés de a gente sacudir, a gente pega uma pá, recolhe, vai carrega, bota mais peso para a gente. O que seria isso? Ó, o Divino Mestre, em sua sabedoria, recomenda-nos a não ficarmos inquietos, preservarmos nossa paz interior, sacudir o pó das más impressões, das lembranças menos felizes, das mágoas e sentimentos contrários ao mundo. Então, sacudir o pó é a gente não carregar ressentimentos, carregar ódio, rancor, ninguém. Compreender que aquele irmão está num processo hoje diferente do entendimento que eu tenho. Se eu prego a doutrina dos Espíritos e hoje vou conversar com alguém que não quer receber, não quer ouvir, eu tenho que compreender o momento dele. Não é impor, querer que ouça o que eu tenho para falar. Se por uma acaso ele fala, não, eu quero que você fale, aí é diferente. Kardec nos trazendo, ó, o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatemateis, ou seja, não desconstrangido, não aborreçam os que não pensem como vós. Acolhei os que vêm ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Então, Kardec vai nos trazendo aquele irmão que não quer ouvir, nós, quando espírita, a gente tem que compreender e deixar. E aí a gente traz essa imagem do céu limpo, como Jesus nos trouxe. Falou, outrora, estava tudo cheio de nuvens, né? E hoje a gente já tem essa luz do Consolador, que Ele nos deu, nos deixou como prometido. Então é isso que a gente tem que ter consciência hoje, em sacudir o pó, não carregar as nossas riquezas que nós temos, materiais, como aquele apego, como aquela coisa de posse, é meu e vou. Não, caixão, né? A gente costuma brincar, caixão não tem gaveta, a gente leva o corpo. Assim, o espírita deve sempre agir expondo sua doutrina sempre que for solicitado por alguém, sempre que perceber interesse de alguém, mas sem querer transformar o outro em espírita. É o despertar de cada um. A gente não tem que impor. Lembrar sempre que o Espiritismo veio para auxiliar a regeneração da humanidade. Para isso, basta seus princípios serem entendidos, aceitos e vivenciados. O estudo e a aplicação na
prática daquilo que eu aprendi. Vamos continuar. A doutrina dos Espíritos nos orienta, três coisinhas aqui. A felicidade real. A verdadeira felicidade não reside na posse material, mas na paz interior, no amor ao próximo e no conhecimento. E essa evolução espiritual? O foco está na evolução da alma através do aprendizado, da caridade e do desenvolvimento da consciência. No Espiritismo, a doutrina espírita busca o desenvolvimento moral e espiritual, baseando-se nos ensinamentos de Jesus e na imortalidade da alma. Então, já vem nos clarear naquilo que eu estou fazendo aqui dentro da doutrina dos Espíritos. O que eu estou fazendo? Eu vim só para receber ou estou voando, fazendo a caridade, compreendendo o irmão que por hora me respondeu um pouquinho pouco? Como eu estou sendo? Eu estou realmente sacudindo o pó? Quando eu chego aqui, nós somos espíritos em processo de evolução. E vai ter um momento, como somos imperfeitos ainda, que eu não vou dar um bom dia. E eu posso responder, não deveria, mas posso responder de forma equivocada para o irmão. E aí, por isso, eu vou fechar a porta, não vou mais entender que aquele irmão está passando por dificuldade. Ou então fazer uma pergunta que a gente costuma falar muito novinha. Se fosse Jesus, como Jesus reagiria à ofensa que foi feita? Patrícia, mas é Jesus, né? Jesus é esse espírito perfeito. Mas ele não nasceu perfeito, ele caminhou, ele já criou tudo isso que nós estamos caminhando. E aí, falar em caminho, essa imagem assim, da gente caminhando aquilo que foi proposto para a gente, onde a gente precisa ter algumas palavrinhas como reflexão. Renúncia, desprendimento e liberdade interior. A renúncia, a posse material excessiva, libera a alma do apego e permite a busca por valores superiores. O desprendimento do material abre espaço para a expansão da consciência e a busca por uma vida mais plena. A renúncia e o desprendimento libertam o indivíduo do peso do materialismo e abrem caminhos para a felicidade. Quando a gente compreende que o material que eu tenho vai servir para o irmão que está necessitado, eu já tenho esse desprendimento e eu já estou conquistando a felicidade. É através da caridade. E aí eu trouxe essa página que um irmão muito querido me deu, para poder a gente ver, todos os verbos, buscarem e acharei. Olha os verbos que a gente precisa estar conectado ali, Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falta. É do livro Espírito da Verdade, está no item 34, tranquilidade. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Vamos ver como a gente se encaixa. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Faça o bem o quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe o carro sem freio. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Imitar-se é o melhor processo de perder. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa, da nossa casa interior. Experimente atender os familiares como você trata as visitas. Em favor de sua paz,
conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus, do nosso irmão André Luiz. Então, olha que profunda essa página. Quantos verbos de ação nós temos ali? Quanto a gente pode aproveitar? E fazendo o nosso fechamento, eu trouxe aqui algumas aplicações de prática no nosso dia a dia. É bem rapidinho. 4 coisinhas que a gente, a partir de hoje, vai tentar fazer. 4 coisinhas, tem mais, mas hoje eu trouxe 4. Ó, reflexão interna, igual Santo Agostinho fazia. Ao deitar, ele lembrava de como ele tinha sido no dia todinho e o que ele poderia melhorar para o dia seguinte. Cultivando o amor, buscando a luz e construindo a paz. Como? Vamos fazer, dedicar tempo para a autoanálise e a meditação, buscando aprimorar seus pensamentos e ações. Pratique a compaixão e o amor ao próximo, realizando atos de caridade e buscando o bem-estar daqueles ao seu redor. Esforce-se para promover a harmonia e a paz em seus relacionamentos, cultivando a compreensão e o respeito. Conecte-se com a sua fé e confie na força divina para superar desafios e alcançar a felicidade. De alguns desses 4 que eu coloquei aqui, eu preciso de bens materiais para fazer? Não. Então não vamos nos inquietar com a posse do outro, nada disso. A gente, todos nós, temos em nossos corações a centelha divina do nosso Pai, do nosso Criador, e podemos fazer muito mais. Nós estamos terminando, mas antes eu vou deixar aqui no finalzinho, depois eu passo. Cada um vai levar uma frasezinha, não é minha, é desse livro, Zíbia Gasparetto, grandes frases, são frases que nos trazem reflexões e tem uma varinha, mas assim, coloquei uma coloretinha branca para todo mundo. Não levou uma coloretinha, Patrícia? E a cor é nós que vamos criar a nossa cor, a nossa paz, a nossa casa, aquilo que precisamos buscar para achar. Que a paz do nosso querido Jesus está envolvendo a todos, possa ser sentida por todos nós. Muito obrigada, meus irmãos. Obrigada, Patrícia. Vamos agora passar para a segunda parte, que é o passo, tá? Pessoal, deixa eu botar aqui. Vamos convidar a todos para orar e agradecer mais essa oportunidade, Senhor. Onde a casa do caminho abre as suas portas. E somos brindados pelo estudo da noite, o qual vai fazer com que cada um de nós reflita diante do conteúdo, mas não somente isso, Senhor. Deixar que essas testemunhas do mundo espiritual que aqui está presente conosco, entrelaçando os seus fluidos de cuidado, de socorro, de intercessão, toque o nosso coração, a nossa vida íntima, o nosso sentir, Senhor. Precisamos tanto, Senhor, entrelaçar os fluidos que nos elege Deus com a vida que flui todos os dias que nos é permitido. Enquanto, envergando a indumentária física e participantes dessa hora em que a terra, Senhor, se consume. Mas o teu Evangelho é a luz que ilumina a nossa estrada, o nosso caminho, as nossas escolhas mais lúcidas
porque já é mãe, porque já tem tu, Jesus, nos a essa renovação, a esse momento de transição que estamos vivenciando. Mas o momento em que nós podemos, com o nosso pensamento e ação também, favorecer essa estrada, muitas vezes, Senhor, pedregosas, pela nossa própria culpa, desejosos de encontrar a eira, Senhor, do nosso coração, bem tratada, e silenciar as paixões que ainda nos consomem e ainda nos remetem a dores cruciais. Senhor, que o teu amor continue a nos sustentar e que façamos o elo, a aliança contigo, para caminharmos seguros e apoiados nos ensinamentos, na evolução, no despertar de nossos espíritos para uma nova era. A era do bem, do amor, das virtudes exalando e do movimento crescente da transição que se encontra, mas da superação de nós mesmos, das pendências que trazemos e nos envolvemos com a magnitude do amor de Deus, que nunca nos faltou e que sempre estará presente, aqui e depois da vida, no nível da nossa alma, no ser mortal de todos nós. A nossa mãe Maria Santíssima, mãe de todos nós, que o nosso patrono, Dr. Adolfo de Seca Menezes, nos sustente nesta caminhada. Muita paz a todos e uma boa noite no encontro da alma e na casa de todos nós aqui. Casa essa da argamassa física, mas a casa interior da alma, do espírito. Então, uma boa noite para vocês, água purificada. Sexta-feira a gente está aí de novo. Para quem é trabalhador da casa, já está efetivado, nós teremos o nosso encontro de trabalhador quarta-feira, começando às 18 horas. Tá bom? Muita paz a todos.